Está tudo levantado. Deus abençoe os irmãos. E até receber a bênção. Graça e paz, queridos. Amém. Demorou um pouquinho. Glória a Deus. Mais uma vez. Mais uma vez? Vamos treinar. Graça e paz, igreja. Amém. Acordou, 7 horas. Pai querido, nós te adoramos, bendizemos o seu nome, damos graças por estar na tua presença mais uma vez, Senhor, para adorar, bendizer e glorificar a ti. Dá-me este culto racional, inteligente, Senhor, abençoado pelas tuas mãos na tua presença. Recebe, Senhor, a nossa adoração neste dia, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa glorificação do teu nome, porque este culto é para a glória e honra do teu nome. Toma nas tuas mãos, ó Pai, e abençoa pelo zelo do teu nome, por amor de ti, em Cristo Jesus. Amém. A palavra do Senhor de Filipenses, capítulo 4, verso 10 a seguir. Leitura bem conhecida. Aos Filipos, capítulo 4, verso 10 a seguir. Amém? Todos acharam? Tem certeza? Vejo alguns olhando ainda. Aleluia. Filipenses capítulo 4, verso 10 a seguir. Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos, saudações finais. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tornar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti na Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com a respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão conosco vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que estão na casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Pai querido, nós te adoramos e bendizemos o seu nome. Damos graça por esta manhã. Abençoa este culto e recebe no trono da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor.
És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. És semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Aleluia! Tu és tudo para
amado. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Glória a Deus. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua
Amém, igreja? Amém. Estamos felizes com Jesus? Aleluia. Fique atento. A volta do Senhor está próxima. Glória a Deus. Eu tenho visto, a gente sabe, né, pela palavra, Aleluia. o livro de Mateus fala muito dos sinais da volta de Cristo, né? Quando acontecerá, de que forma acontecerá. E nós estamos nessa evidência. Nós temos que estar na igreja olhando para o céu, porque a qualquer momento o Senhor poderá bradar, porque não existe mais o que o homem possa fazer de maldade para encher a taça da ira de Deus. Você imaginar de maldade o homem já fez, ele não está mais reinventando ou inventando maldades. Que o cidadão, que o ser humano já imaginou fazer com outro ser humano na guerra ou qualquer outro tipo de maldade, já foi feito. Já cozinharam, já tacaram fogo, já cortaram o pescoço, já fizeram transplante de perna para outro corpo, já tentaram fazer transplante de cabeça. Enfim, já retalharam, já botaram o corpo em mala. Se imaginar de maldade, já mataram crianças e matam crianças ainda hoje de uma forma assustadora. Não existe mais maldade. A taça da ira de Deus já está cheia. Tem um gráfico, né, da taça de Deus desde o começo da humanidade. E ela foi se enchendo e estamos aí na borda, está transbordante já, né? O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. E você tenha a sua vida em ordem diante de Deus. Não se deixe levar por conversinhas, por falsas promessas, por falsos profetas que estão por aí assolando a humanidade e até a própria igreja, enganando aqueles que acreditam no Senhor Jesus. Tome cuidado, leia a palavra. A palavra, ela é bússola, ela é respaldo, ela é o guia para você chegar no céu. Leia a Bíblia, ela vai te esclarecer tudo e vai mostrar para você o que é falso e o que é verdadeiro, o que está aí no mundo. Ela aponta para aqueles que são falsos, os que estão aí, até no nome de Jesus, enganando outras pessoas, usando o nome do Senhor para enganar outras pessoas. Então, querido, a palavra do Senhor: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Erramos porque não lemos, porque não conhecemos a palavra, porque ela esclarece a nós todas as coisas. O povo está aí em outras religiões, em outras coisas que não é Deus, porque não lê a palavra. Porque se lesse, ia ver lá que vai estar escrito que há só um Salvador e só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. E um só nome pelo qual devemos ser salvos. Não existe outro nome, não existe outra pessoa, não existe nada, nenhum outro Deus erguido, levantado, de pedra, de barro, seja lá o que for, que venha a atrair alguém ou fazer alguma promessa. Todas essas idolatrias que estão aí, do qual eu também fui idólatra, não condeno, porque eu também fui, mas um dia Deus me esclareceu. Um dia a luz brilhou na minha vida, um dia o Senhor me alcançou. E aí, nós fomos esclarecidos pelo poder da palavra de Deus e vimos que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. O nosso Deus está vivo. Pedro foi um grande homem, Maria foi um grande homem, Tiago foi um grande homem, Paulo foi um grande homem, né? Pedro foi um grande homem, Benedito foi um grande homem, né? Francisco foi um grande homem, Cícero do Juazeiro foi um grande padre. Fez tantas obras lá no Nordeste, lá ajudando tantas vidas. Aí fizeram uma estátua para ele, todo mundo vai lá bater a cabeça, né? Vai lá, padrinho, Padre Cícero, né? Tá certo, ele foi um grande homem, mas morreu. Está sepultado. Nosso Deus não, nosso Deus ressuscitou. Ele fala, ele anda, ele intercede, ele abençoa, ele dá graça, ele expulsa demônio, ele cura, ele liberta, ele faz tantas obras. Convence você do juízo do pecado e justiça, traz você para a igreja, limpa a sua vida, te dá uma nova mente, um novo coração e diz: este é o caminho, andai nele. Mas
Precisa ter uma boca lá para falar. Você é a boca de Deus sobre a face da terra. Você é o profeta da hora, do dia, do momento. Não é para profetizar, não, mas para profetizar a palavra. Profetizar aquilo que aqui está escrito, que Jesus é o único Salvador. Eu até comentei, né, na sexta-feira que eu fiz uma oração em casa, eu disse: Senhor, eu estou animado, né? Estou ousado, metido, né? A palavra mais é metido, né? Senhor, quero pregar na Europa. Quero ir para a Europa, fazer a tua obra. Aí fui olhar na internet e vi que na Europa só tem maçons e iluminatis. Aí eu olhei para mim e disse: Senhor, eu fiz bobagem, falei besteira, falei o que não devia, vou cair no meio do fogo do inferno. Mas eu sei que ainda que eu caia lá, de lá Deus poderá me tirar. Aleluia. Mas eu já abri a minha boca, né? Como diz Jefté, abri a minha boca e não posso voltar atrás. Mas se for para ir morrer também, gente, eu morro feliz. Já estou com 60, o que vem daqui para frente é lucro. Amém? O que vem daqui para frente é lucro. Amigos meus, que hoje teria a mesma idade, já não tem mais. Morreram com 35, com 40, com 45, com 28, com 29, de AIDS, de cachaça, de trombose, de câncer, de um monte de coisa. Morreram quase todos. Tem uma meia dúzia de remanescentes daqueles que estudaram comigo. Para a parada. A meia dúzia. Veja algum lá que parece que tem 70. Você olha para o camarada. Onde é que vai esse rapaz desse jeito? E nós estamos aqui, firmes e fortes na presença de Deus. Sabe por quê? Jesus conserva, renova as nossas forças, as nossas células. Eu tenho pedido para Deus rejuvenescer as minhas células. É umas orações doidas, né? Já me dá um vigor de caneca. O cara me disse: estou com 85, mas o meu vigor é de 40. Quero ter esse vigor, cara. Aleluia. Estou pedindo a Deus esse vigor. Que Deus me dê esse vigor para que eu possa pregar a palavra lá no meio do inferno, lá na Europa. Que lá o Ademir pregou em Portugal e falou: não dá para pregar lá não. Por quê? Vai 3, 4 pessoas na igreja, só a graça de Deus. O Ademir disse: não, que lá não é lugar de gente não. Você é louco, você se mata de pega foguete, faz isso, convida, vem para cá. Quando chega domingo na igreja tem meia dúzia. A baita de uma igreja cabe 3.000 pessoas, tem 6. Ele falou: melhor pregar em Manaus, cheio de índio lá, a gente prega a aldeia toda, veio ouvir a palavra, beleza. Amém, irmão? Eu falei: a Europa é assim mesmo, querido. Lá a intelectualidade, o dinheiro, a posição social fala muito mais alto. Onde é que está Deus? Sumiu. Na Europa Deus sumiu. Mas eu creio que Ele vai retornar em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Há uma porta aberta também na Ásia, na África também. Na África a gente já tem um escalado. Sydney. A fome tremenda lá. Chega um camarada assim robusto. Só vem a carta, viu, Rose? Aqui jaz, Sydney. Olha lá se receber a carta. É tão sério o lado de lá da África que pensa que é mole e não é mole. Tem uma pessoa que mora na Alemanha e foi 2 camaradas lá na África fazer um negócio. Saiu daqui, foi para lá, chegou lá para tratar com o pessoal que ia fazer um negócio lá, não sei o que, e estava tudo bandido. Pegaram os 2, tomaram o dinheiro dos 2, tomaram o documento deles.
e ainda prenderam os dois. Um é cego. Eu falei, mas o que o cego foi fazer na África? Além de cego, é doido. Porque ir para a África para fazer um negócio sério, sem visão, sem ter conhecimento, é complicado. Trancaram os dois. Aí liga para essa pessoa na Alemanha, que era conhecida, olha, nos ajuda, tal, não sei o que. Aí ligou para mim, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, deixa os dois lá. Larga os dois lá. Por quê? Eu falei, primeiro, já fizeram bobagem de ir, sem direção, sem nada. Lá na África, onde você cair, qualquer país que você cair lá, só tem bandido. Ela se viu doido. Está preso lá até agora. Eu acho que vai ficar por um bom tempo. Ela já mandou $1000, disse que mandava, mas eu falei, não manda mais não, deixa os caras se virar, vai no consulado lá, para o consulado liberar. Mas se libera, não tem como voltar para o Brasil, porque ninguém paga passagem para voltar. Está numa situação difícil lá, não só eles, mas já passei por 2 ou 3 situações de pessoas que foram para lá e acabaram se enrolando. Então, queridos, onde você vai é terrível. Ásia é outro lugar terrível. Precisa ir com um bilhete só de ida. Se voltar, dá glória a Deus. Aleluia. Porque é terrível também. Está conosco nessa manhã, irmão Cássio. Irmão Cássio? Ali o Cássio. Solange e Mário. Está ali. Quem digamos aos nossos irmãos? Amém. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Estaremos orando pelos nossos alguns pedidos de oração no final do culto. Eu quero já passar uma oportunidade para o nosso irmão que adora a Deus, né? Aquela vozinha dele que enganou todos nós. Mas ele está aqui nessa manhã para falar macio de novo. Aí depois a gente ouve o louvor, amém? Glória a Deus. Precisa botar água para ele aqui, senão vamos se cortar, por favor. Pastor, ele atrás tem. Amém. Meus abraços do Senhor. Amém. É bom estar nessa manhã. Gostei de estar aqui, por isso que eu voltei. Eu acho que o próximo gostou de mim que não vai rolar ali. Viu como ele fala baixinho? Engano. Prazer estar com o pastor Marcelo, porque é meu amigo. Eu gosto muito de ouvir. Eu queria ser pregador quando eu era criança, assim que nem o Marcelo. Aí um dia eu inventei de pregar, o pastor falou assim, Ezequiel, continua fazendo o que você aprendeu mesmo, não muda não. Desvia o foco não, fica no que você aprendeu. Mas eu gosto muito do pastor Marcelo, de igreja. Deus possa abençoar o pegadista. Já casou? O Yosef, Deus possa abençoar você, Yosef. O músico, a menina que toca. Dá uma maior. Eu acho que é lá. Aleluia. A presença dele é real. Um dia eu fui fazer um evento em uma igreja e os jovens falaram assim, pastor, por que o senhor ri muito? Aí eu falei, porque eu tenho a graça. E quem tem a graça, a vida dele é rir. Aleluia. Quem tem a graça, ele dá risada até dos problemas. Sim ou não? Dá risada até dos problemas. Mas eu lembro quando eu era mais jovem, a gente cantava assim, esse louvor. Cadê? Quantos anos você tem? Hã? Apressa-te, Senhor, e abençoa ele. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É o
tenho falado por aí que louvor vai muito mais além do que gritos, aplausos e línguas estranhas. Verdadeiro louvor é aquele que a gente canta e a letra dele provoca em nós o sentimento de mudança. Quando o louvor é cantado, ele tem que provocar em nós alguma coisa. Dá uma maior, por favor. Se quiser falar com a voz do sentimento, ele não é do tempo dele, não. Não é não. Não é do seu tempo, não. Dá um som maior. Esse aqui é do seu tempo. Aleluia. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, gravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, exaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou. Ninguém a fere, concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão. 3 dias morrendo, sentiu compaixão. Mas no terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Sarão. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um outro jardim. Se você quiser ser uma flor. É um Lá menor. Lá menor. Isso é bom demais, irmão. Poxa, eu vou te pagar R$1 por dia se eu tocar pra mim. É um Lá menor. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os seus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer. De ver não é do seu tempo, não. Solta o número 9, o playback. Mas é um Mi maior. Eu lembro que eu escutava o Grupo Logos, pastor. Sim. Do nosso tempo, né? Grupo Logos, eu dormia ouvindo o Grupo Logos e acordava ouvindo o Grupo Logos. E tinha um que eles cantavam assim. É que minha vida é muito nova, amor. Mas a gente podia. É casado, pastor. Ele é casado? Você falou que era solteiro, mano. Eu entendi que você era solteiro. Por isso eu estou brincando com você. Você me perdoa.
Varão, fique em paz. Não, se Deus fez esse milagre, que eu acreditei, por isso que eu estou brincando com ele. Varão, fichinha. É possível. Tudo é possível, irmão. Cansou do Salmo 40, pula para o 70, com a pressa de Senhor em minha direção. Não me leva. Perdão. Porque tem algumas coisas que a gente faz, que Deus faz, que a gente não acredita. Eu acredito que é bobo assim. Não te deixou sua casa e saiu pelo mundo. Não, solta aí também. Diga. Aleluia. 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 Você sabia que eu sou professor de piano? Prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, por que deixastes de adorar o Deus vivo que tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, do inimigo te libertar. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Aleluia. Ah, Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Babilônia não é teu. Ah, meu Deus. Tu eliminaste Israel.
nem sei cantar ele, mas ele tem falado comigo. Porque se não é a presença de Deus, nós não estaríamos aqui nesta noite. Aleluia! 15. Você só está aqui, só vai ouvir a palavra dele, porque o maior milagre que ele te fez hoje foi te levantar mais uma vez. E é por isso que nosso prazer é adorar a ele. Oh, aleluia! Se você quiser acompanhar, pode acompanhar, não tem problema nenhum. Toque por cima do playback, ajuda ele. Eu não sou cantor chato. É quem sabe Deus toca no coração de vocês, tocar de graça. Preste atenção. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem sair. A realidade que eu não posso me afastar. Escute, sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Só tu me entendes, não me censuras, embora eu te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas mágoas que cometo contra ti. Me ajuda, irmão. Se for preciso me exortar, falar comigo, estou ouvindo. Fala comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir.
estou contigo. Olha, não temas, encorajas mais. É a presença que anelas tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Eu te escondo em meu manto de ternura e te protejo com minhas asas bem segura. Eu te carrego como um vento sobre o mar. Glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos receber já o pastor Marcelo, vai nos trazer a palavra do Senhor. Bem, igreja, estenda as mãos sobre ele. Pai Santo, abençoa teu ungido. Toma ele nas tuas mãos, usa a boca dele para nós nesta manhã como canal de bênção, Senhor, naquilo que tu já colocaste no coração do teu servo. Usa ele, Espírito Santo de Deus, para a glória do teu nome.